Obrigada. Você pode dar uma salva de palmas para o grupo de louvor? Aleluia. Que bênção do céu. Você já chegou aqui? Aleluia. Né, Lúcia? Já chegamos aqui? Enquanto eu estava ali e comecei a lembrar sobre esse final de semana que eu estava no Avivamento e Milagres e começou a vir algumas recordações do início do Verbo da Vida lá em Campina Grande, onde a gente recebia muitos americanos, né? E geralmente eles falavam, quando eles começavam a falar, eles se apresentavam e falavam: o Espírito de Deus está soprando aqui, como sopra em Tulsa, como sopra em qualquer lugar onde Ele é desejado. Amém? Você deseja o Espírito de Deus aqui? O mesmo Espírito que estava lá no Avivamento e Milagres, o mesmo Espírito que estava sábado aqui, que foi poder de Deus, é o mesmo Espírito que está hoje. Você vê assim? Você crê assim, querido? Então você vai receber dele hoje à noite. Porque ele sopra nesse lugar, a presença dele está nesse lugar. Amém? Diga: a presença de Deus está nesse lugar. Você pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigada pela tua presença. Nós podemos perceber a tua presença no Espírito. Nós podemos não estar nos arrepiando, nós podemos não estar correndo, nós não podemos estar sentindo nos nossos 5 sentidos, mas nós não precisamos sentir, nós precisamos crer para saber que você está dentro de nós e através de nós e por nós nessa noite. Muito obrigado por tudo que você vai fazer nesse lugar. Eu tenho plena convicção que coisas eternas serão estabelecidas na vida de pessoas hoje à noite. Eu tenho uma convicção plena de que coisas vão ser depositadas no espírito de pessoas nesse lugar. A boa semente da palavra, Senhor, frutificará e ela dará frutos a 100 por 1. E eu te agradeço, porque eu já vejo a planta crescendo nos corações nessa noite. Eu vejo uma terra molhada e onde surgem ramos em pessoas, Pai, para a vida eterna. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, olhe para o irmão do seu lado e diga: que bom que eu vim. Diga com forte convicção, diga: que bom que eu vim. Aleluia, que bom que eu estou aqui. Que bom que você veio. Que bom que você veio, Caio. Eu queria que você abrisse em 1 Samuel, no capítulo 17. Nós vamos discorrer um pouco aqui em uma história que quase todos nós sabemos, né? A história de Davi e Golias, até as crianças sabem. No departamento infantil é muito falar dessa história, mas não apenas no departamento infantil, mas para a eternidade essa história vai ser falada. Amém? Porque não é a história apenas de Davi e Golias, é a história de um homem que resolveu crer naquilo que ele era, naquilo que ele sabia que ele tinha, e vencer qualquer coisa que chegasse na sua frente. Amém? Nessa noite, uma coisa você tem que sair convicto daqui, querido. Você precisa saber quem você é. Amém? Você precisa saber o poder que há dentro de você e vencer qualquer coisa. Amém? Então, no versículo 1 do capítulo 17, diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram em Socó e em que esta está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca e Éfes-Damim. Tanto nome difícil, né? Aleluia. O povo intelectual. Podia ter botado o nome de uma cidade mais fácil. Socó parece na cidade de Fortaleza, né?
Cocó, Socó, um negócio assim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Então começou, um cenário de uma guerra entre o povo de Deus e os inimigos do povo de Deus. Estava estes no monte do lado da Além e os israelitas no outro monte, do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 cômodos e um palmo. Era mais ou menos uns 3 metros que Golias tinha. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Então, Golias chegou imponente, Ele chegou vestido de fortalezas, na verdade. Então, só olhar para ele, além da altura dele, dava medo de como ele se apresentava. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo do tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Além dele disso tudinho, ele ainda tinha uma pessoa para ajudar ele. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que sais formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul a todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então Golias chegou com toda a sua imponência e começou a confrontar o povo de Israel. Começou a intimidar o povo de Israel. E é assim, amados, que Satanás chega em nossas vidas. Ele chega se achando. Ele coloca um cenário de intimidação e um cenário de medo, onde ele parece invencível, implacável e de difícil destruição. E você e eu, às vezes, ficamos como Saul e o povo de Israel. Intimidados, espantados. Quantas vezes nós recebemos um diagnóstico e a primeira coisa que a gente faz é se espantar. Meu Deus, será que eu estou com câncer? A primeira coisa que a gente faz é se espantar, se intimidar com aquela notícia. Mas nós temos boas novas. Amém? Davi era filho daquele que é Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Ele era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Então, os 3 filhos de Jessé saíram com Saul para a guerra. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Amados, Davi era filho de Jessé, o mais novo. Nesse tempo ele já era ungido para ser rei. Mas aqui Davi era mais um na fila do pão para as pessoas. Davi era um moço ruivo, de boa aparência, não resta dúvida. Mas Davi era apenas um rapaz que ainda apacentava ovelhas e que ainda atendia o pedido do pai para cuidar e ajudar os irmãos. Davi, aparentemente, não tinha cenário, nem característica e nenhuma perspectiva de enfrentar um Golias.
Você está aqui? Amém? Mas quem diz que nós precisamos de aparência para enfrentar Satanás? Eu vou ser bem direta. Amém? Satanás, ele não se espanta ou se intimida com a nossa aparência. Se somos baixos, altos, bem vestidos, ricos, pobres, ele se intimida com o que há dentro de nós. E ele sabe o que está dentro de nós. Amém? E chegavam, aqui no versículo 16, chegavam-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então, Golias ficou 40 dias, chateando, intimidando, amedrontando o povo de Israel, e ninguém fazia nada. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para que teus irmãos um efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000. Acho interessante que o pai de Davi não se preocupou apenas com os irmãos, mas quem estava por perto. É muito interessante isso. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, pediu a uma pessoa que ficasse cuidando, das ovelhas. Aí, no versículo 21, diz assim, os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E daí, Davi chegou, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. Então, Davi era realmente alguém muito esperto. Ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa e ele não ficou covarde. Ele se aproximou do que estava acontecendo. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o Delista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. E agora, amados, chegou o Golias falando aquelas mesmas coisas que intimidaram Saul e o povo de Israel, mas agora ele estava falando diante de uma pessoa que sabia o que estava ouvindo e sabia a resposta que deveria dar. Ele chegou falando a qualquer pessoa. Isso nos ensina, amados, que nós devemos ser aquela pessoa que Satanás sabe o que ele está falando. Que ele sabe a quem ele está dizendo alguma coisa. Amém? Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de impostos. Então, aqui a Bíblia fala de quem vencesse aquele homem, ganharia todas essas coisas, era premiado com todas essas coisas. Então, Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele que ferir a estes filisteus e tirar a afronta sobre Israel? Quem, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ele diz, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amados, isso é uma frase que nós devemos ter no nosso espírito toda vez que nós somos afrontados. Amém? Toda vez que nós formos afrontados, que nós não somos afrontados por pessoas, nós somos afrontados pelas hostes malignas do mal. E você tem que dizer, o que é isso que vem a mim? Amém? Quem é você? Amém? Quem é essa circunstância?
E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que eu feri. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Eu só fiz perguntar quem é esta criatura que está ameaçando vocês, povo de Deus. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Você veja como Davi era bem resolvido. O povo humilhando ele, os próprios irmãos humilhando ele, o cenário não muito bom e ele bem tranquilo. Sabe aquela pessoa bem tranquila, como é mesmo? Fique tranquilo, Saul, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Era bem assim que Davi estava, sabe? E ele diz: contra o filisteu, porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Amados, por mais que eu fosse atriz aqui, eu não poderia imitar Davi nessa hora. Ninguém pode imitar Davi nessa hora, quando ele falou para Saul. Ele falou com tanta convicção. Ele falou com tanto fervor, amados, o que ele tinha feito. E quem tinha feito por ele que ia fazer de novo. Aleluia! E ele disse: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Amém? Pela resposta de Saul, amados, nós vemos como foi que Davi falou. Pela resposta de Saul, nós vemos que Saul disse: eu não posso com esse homem. Ele tem que ir. Esse Deus realmente vai livrar ele. Amém? Aleluia. E disse no versículo 38, Saul vestiu-se a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então, Davi, amados, eu acho tremendo a humildade de Davi aqui no versículo 39. Ele, depois de tanta convicção que ele falou que podia, o Deus que livrou ele do leão e do urso ia livrar ele do Golias, ele poderia dizer: não, Saul, eu não preciso disso aí nem me dá, meu amigo, nem me dá. Eu vou do jeito que eu estou sendo guiado, eu sou um homem de Deus. Deus fala comigo também. Então, ele não disse isso. Ele apenas obedeceu por submissão, por humildade. E nisso, ele foi abençoado também. Amém?
E o filisteu também, no versículo 41, o filisteu também se via chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Amados, eu estou lendo isso aqui tudinho porque eu estou sendo guiada a ler. Amém? Porque a palavra de Deus, ela por si só, ela faz aquilo que as nossas palavras muitas vezes não podemos fazer. Nós devemos entender que por mais que eu parafraseasse isso aqui, você lendo, entrando no seu espírito, sempre será a melhor opção. Amém? Porque eu tenho certeza que aqui, muitas pessoas hoje não pegaram a Bíblia para ler como nós estamos lendo aqui. E o Espírito de Deus me disse, a igreja precisa pegar a minha palavra e ler, ponto por ponto, preceito por preceito, e deixar de ouvir apenas palavras de homens. Amém? Aleluia. E o filisteu também, agora no versículo 43, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? Então Davi continua sendo humilhado, né? E subjugado. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia, aleluia. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. É muita ousadia. Eu sou fã, eu dou maior ponta a Davi, viu? Davi foi caba safado, né? Uma hora. Pode dizer caba safado, não pode? Pode. Mas ele era um homem de Deus, viu? Ele é um homem de Deus. Ferir-te-ei, menina, tirar-te-ei. Estou dizendo que essa parte aqui da Bíblia está muito intelectual. A cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! Você tem enfrentado ou afrontado o seu inimigo com essa ousadia, querido? E dito a ele, todos saberão quem é Deus na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha vida. Todos saberão quem é Deus. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Você crê assim? Que Deus entregará a tua guerra nas tuas mãos. De fato, a guerra não é sua, querido. A guerra é do Senhor. Aleluia. Diga, a guerra é do Senhor. A peleja é dele. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Você pode, eu não sei sobre você, mas quando eu leio a Bíblia, eu começo a fazer uma imagem do que está acontecendo ali. Você imagina como foi que Davi chegou perto de Golias, quando eles se encontraram? Você entendeu como foi que ele chegou aqui? Ele chegou com tudo. Amém? É por isso que só uma pedrinha bateu na testa de Golias, porque veio com a força de quem sabe o que está fazendo. Amém? Davi não chegou intimidado com aquele negocinho, com aquela pedrinha. Se ele tivesse chegado assim intimidado, ele tinha feito... A pedra tinha ficado nos pés dele, querido.
Davi não chegou assim, não. Davi chegou com tudo. E é assim que nós temos que fazer, amém? Nós temos que chegar com tudo diante da situação e nos posicionar como ele fez aqui. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou e o matou, cortou-lhe com ele a cabeça. Davi decapitou Golias. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Ô povo corajoso. Assim é Satanás. É medroso. E o medo dele, ele tenta trazer para nós. E a gente cai como um patinho. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus, até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, e de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele, pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner respondeu: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Oh, obrigada, Pai. Eu não sei sobre você, mas eu já tive um gigante na minha vida. E essa história foi determinante para eu vencer o meu Golias. Eu não sei se nessa noite você tem algum Golias, algum gigante, algo que você acha que está intransponível. Eu vim aqui dizer nessa noite: não existe nada intransponível para aqueles que creem em Deus, para aqueles que creem na sua palavra, para aqueles que creem naquilo que Ele falou na sua palavra, para aqueles que creem naquilo que Deus disse que nós somos. Nós somos seus filhos, nós somos os seus filhos. E nós temos direito às suas promessas. E Ele nos prometeu que estaria conosco. Ele nos prometeu que é por nós. Aleluia! Diga: o Senhor é por mim. O Senhor é pela minha família. O Senhor é pelos meus filhos. O Senhor é pela minha casa. Aleluia! Oh, obrigada, Pai. Obrigado porque nós não precisamos de nenhuma arma. A nossa única arma é a palavra de Deus. Essa é a nossa arma. Nós precisamos da nossa ferramenta, que é a nossa boca, para usar essa arma. E nessa noite, querido, eu desejo que você use a sua ferramenta que está aí na sua face. E declare agora com o seu filisteu, declare agora com o seu inimigo, declare agora palavras que vão fazer você sair dessa situação. Se levante como filho de Deus. Se levante como mulher de Deus. Se levante como homem de Deus. Robrosoreketerebre bababarabarabaraço. Roxereketerebre bababarabarabaraço. Reketerebre bababarabarabaraço. Oh, obrigada, Pai. Oh, obrigada, Pai. Sabe, amados, esse último
louvor que as meninas cantaram aí parece que foi inspirado na vida de Davi, nesse capítulo da vida dele, né? Porque é bem característico daquilo que ele passou nesse capítulo. E eu quero que você cante com todo o seu coração essa música, esse louvor. Eu quero que você cante com todo o seu espírito, com todo o seu fôlego, porque ele vai fazer de novo. Amém? Talvez você pense que não sabe como ele fará, mas ele fará. Talvez você pense como ele fará. Não pense como ele fará. Pense que ele fará. Amém, querido? Aleluia. Diga: Deus fará de novo. Ele fará de novo. Aleluia. Então se entregue ao Senhor nessa hora. Oh, obrigada, Pai. Aleluia. Vocês podem começar. Aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Estás comigo. Cante, querido. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Ele proverá de novo. Eu creio em ti, haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Oh, aleluia. Tu estás comigo. Temer porque declarei. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha.
A presença do Senhor está nesse lugar. A presença do Senhor está para lhe ajudar, para lhe socorrer. Aleluia. E eu quero orar por algumas pessoas que Deus colocou no meu coração. Eu quero orar por você, Helena. Pela aquela senhora ali, que eu não sei como é o nome dela. E vem cá, irmão. E se você tem alguma coisa impossível nessa noite, que você diz, isso aqui só Deus. Esse filisteu aqui eu só vou poder vencer com a ajuda de Deus. Só Ele. Aquela frase, só pode ser Deus. Se você está aqui, você pode vir aqui na frente. E eu vou orar por você também. Aleluia. Aleluia. Então as meninas vão continuar cantando essa música enquanto eu oro pelos meus irmãos. E você que está aí, você pode me ajudar. Você pode estender a sua mão. Você pode crer comigo. Você pode falar em outras línguas. Você pode receber do Senhor aquilo que você veio buscar, querida. Aleluia. Você está aqui? Amém. Aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Você pode sair do seu lugar, querido. Você pode abençoar uma pessoa. Você pode orar por uma pessoa. Assim como eu estou orando pelos meus irmãos. Venha cá, irmã. Não perca a bênção, não. Amém. Eu estou só fazendo o que o Espírito Santo está me instruindo. Amém. Aleluia. Aqui quem manda é Ele. Quando Ele dizer pare aqui, faça, dê outra ordem, eu farei. Amém. Irás
irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti, Senhor. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. E a tempestade e o vento forte, a minha fé em ti, meu Deus. E a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. E a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti. Meu Deus, temer porque se eu guardado, perdeu batalhas, seu nome é Jeová. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, irás prover de novo.
basui de candaramana. Oh, ere candarabasi de candarabashere de candaramana. De candarabasere de candaramanai. Arabashere candarabasui de candaramana. Oh, teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. eu creio em ti. Haja o que houver, Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti, Senhor. Oh, sim, eu creio, Senhor, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você pode continuar adorando ao Senhor? Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Nessa verdade que foi ministrada hoje, Davi não via, como a Carmen falou no início, o Golias como alguém grande. Ele via como algo, um obstáculo totalmente pequeno, que podia ser vencido, que podia ser ultrapassado. Não veja as circunstâncias como grande diante de você. Não veja o problema como grande diante de você. Porque se fosse pelo olhar natural, realmente, uma pessoa a mais de 3 metros de altura, literalmente era uma pessoa grande. Mas Davi ele olhou que grande era quem estava com ele. Então, quando uma circunstância parecer grande diante de você,
Você pode rir dessa circunstância. Fazer ha para você. Grande é o meu Deus. Grande é o poder do seu Espírito. Poderosa é a palavra de Deus, que criou uma nova realidade. Assim também pode criar algo novo na minha vida. Aleluia. Aleluia. Sabe, certa vez, Maria disse: cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Aleluia. Será que você pode rasgar o seu coração e dizer sinceramente ao Senhor isso? Cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Se estabeleça em minha vida, conforme o teu plano, conforme a tua vontade. Minha vida é tua. Aleluia. Tudo que eu tenho ou possa ter é teu. Que tudo em minha vida glorifique o teu nome. Que você seja tudo em mim. O meu maior tesouro, o meu maior prazer, a minha maior alegria, o meu maior objetivo, a minha única prioridade. Não a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Shereketarapati dereketaramamas. Churekele pomama tuyele tete ababa tuyes. Noretere que pasoredere. Roretamana tuyere que baramamas. Te adoro, Deus de amor fiel, Pai de amor, seu cuidado tem nos alcançado, teu amor tem nos preenchido, tua graça nos capacitado. Somene quiere le programa matoyerie. Descansamos em tua presença, em ti esperamos, grande eu sou, Deus de amor fiel. Descansamos no Senhor. Aleluia. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Ele nunca perdeu e não será na sua vida a primeira vez. Aquele que provê. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Renda seus
sentimentos, suas vontades, suas emoções, seus planos. Renda ao Senhor. Renda ao Senhor. Tem pessoas que às vezes deixam chegar situações nos limites, e aí elas dizem: eu não aguento mais. Não, se renda antes. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A confiança do teu coração dará legalidade para que Deus possa operar ao seu favor. Aleluia. Confia no Senhor de todo o teu coração. De todo o teu coração. Surekere taramamanash, surekere dele pereke balamamash, yorere amana yerere amamash ureye, someneti amana tuyereketia, monana yerere amana tulo credele broba mamash, sorenamana churere. Pode ser que são pessoas que estão conosco conectadas pela internet, e o Senhor está falando contigo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, sim, Ele fará. Mas a confiança é que vai gerar a conexão para que o poder de Deus flua. Ele quer, mas você tem que se render. Ele pode, mas você tem que reconhecer a sua autoridade. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Tem uma passagem, creio que é no Evangelho de João. Eu não vou pedir para ninguém abrir, mas Jesus estava de caminho para orar pela filha de Jairo. Foi parado naquele trajeto e disseram para Jesus, ou para Jairo mesmo: não incomoda mais o mestre, não incomoda mais a ele, porque a menina já morreu. E a palavra diz que Jesus, sem acudir a tais palavras, ele disse: creia tão somente. Não importa os testemunhos que as pessoas dizem: não tem jeito, eu já vivi uma situação igual essa, não tem como mudar. Eu posso dizer: não acuda a tais palavras, creia tão somente, e você vai ver o poder de Deus operar. Vai ver o poder de Deus superar essas palavras que foram ditas, porque a palavra que permanece e prevalece é a palavra de Deus, não é a palavra de nenhum homem, é a palavra de Deus. Porque está escrito: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá a ação do Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. E ele que nunca perdeu batalha, na sua vida não será a primeira. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Queria que você pudesse sentar.